Os papéis da Pfizer, uma história de silenciamento, pressa e consentimento às cegas. Bem-vindos, amigos do Ether Decoder. Hoje vamos mergulhar em um tema dos mais polêmicos e controversos do nosso tempo. Um documento recém-publicado, conhecido como The Pfizer Papers, lança luz sobre o que muitos já suspeitavam, mas não podiam dizer em voz alta. Durante a pandemia, incontáveis vozes foram silenciadas. Qualquer discurso que ousasse contrariar o alinhamento entre governos, mídia corporativa e laboratórios farmacêuticos era rapidamente sufocado. Eu mesmo não consegui publicar, aqui no canal, sequer um alerta claro sobre os riscos que a população estava correndo com a nova tecnologia mRNA. Sim, tecnologia, porque não se tratava de uma vacina tradicional. Mas muita gente, até hoje, ainda não sabe o que significa essa sigla ou o que, de fato, foi introduzido em seus corpos. A maioria tomou a injeção acreditando que era mais uma dose de ciência consagrada, como as vacinas que conhecíamos há décadas. Mas não era. O que foi aplicado em bilhões de pessoas ao redor do planeta foi uma plataforma genética experimental, inédita em larga escala, e cuja patente da Pfizer tem mais de 200 páginas de detalhes técnicos complexos. Isso está muito longe de ser uma mera variação das vacinas anteriores. É, na verdade, uma incursão profunda em biotecnologia de ponta, envolvendo manipulação molecular e engenharia genética. Se fosse para usar uma metáfora, seria como embarcar no primeiro foguete rumo à Lua, sem saber se os parafusos foram apertados. E o mais grave, sem ter sido informado disso. Quero aqui lembrar da importância de procurar médicos e profissionais integrativos, comprometidos com a saúde real, que possam avaliar seu histórico individual e, se necessário, orientar tratamentos que ajudem a mitigar os impactos dessa tecnologia no corpo. Há protocolos sérios sendo estudados, inclusive sobre a possível neutralização da proteína SP-AIC, que permanece ativa em muitos organismos vacinados. Não posso dizer mais do que isso, porque a tal ciência, com cifrão na frente, age como uma hiena faminta, ataca qualquer um que se desvie do script. Mas você pode pesquisar por conta própria sobre o que alguns chamam de antídoto universal. Faça isso com calma, responsabilidade e espírito crítico. Então segure-se firme na poltrona, porque hoje vamos decolar. E não será com combustível fóssil. Nossa nave se impulsiona por campos escalares de consciência e vai atravessar os limites da hipocrisia, da manipulação e da ganância humana. Bem-vindos à jornada. Introdução. Quando o mundo mergulhou no pânico global causado pela Covid-19, a comunidade científica e os governos se viram diante de uma corrida desesperada para conter o avanço do vírus. Era o início de 2020 e o medo tomava conta das sociedades. Metrópoles inteiras foram fechadas, voos suspensos, economias paralisadas. A solução proposta parecia clara: uma vacina. E quanto mais rápida, melhor. Com base nessa urgência, o mundo foi apresentado a uma promessa inédita: vacinas desenvolvidas com uma nova tecnologia, chamada mRNA, que seriam seguras, eficazes e entregues em tempo recorde. Essa promessa, no entanto, não veio acompanhada de um debate transparente. O que se seguiu foi um dos maiores cercos ao livre questionamento científico da história recente. Desde o início, qualquer dúvida ou crítica em relação à velocidade de desenvolvimento das vacinas ou à segurança de seus ingredientes foi rotulada como negacionismo. Especialistas, médicos, jornalistas e cidadãos comuns que ousaram levantar questões, muitas delas legítimas, foram silenciados, desmonetizados, excluídos de redes sociais e, em alguns casos, perseguidos legalmente. O discurso hegemônico, imposto pelas grandes farmacêuticas, governos e veículos de mídia, repetia, como um mantra, que as vacinas eram seguras e eficazes, e que duvidar disso era um ato de irresponsabilidade social. A ciência, que por definição é o exercício do ceticismo metódico e da revisão constante, foi tratada como dogma. A imprensa repetia: confie na ciência, como se ciência fosse um monumento estático e infalível, e não um campo em constante revisão. Assim, a narrativa oficial tornou-se uma fortaleza e o debate um campo minado. Mas havia algo profundamente preocupante. O processo de aprovação das vacinas foi encurtado drasticamente. As agências reguladoras, como a FDA, a Agência Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, utilizaram procedimentos emergenciais para permitir que produtos como o da Pfizer fossem distribuídos em massa, mesmo sem estudos de longo prazo. Dados que normalmente levariam anos para serem coletados foram considerados suficientes em apenas meses.
Em meio a essa aceleração, as garantias exigidas em qualquer desenvolvimento farmacológico foram flexibilizadas ou simplesmente ignoradas. Os ensaios clínicos, normalmente submetidos a revisões independentes e de longa duração, foram realizados em prazos extremamente curtos. E o mais grave, os documentos internos da própria Pfizer, mantidos sob sigilo por imposição da empresa e da agência reguladora americana, indicam que os próprios fabricantes tinham ciência de uma série de efeitos adversos graves desde os primeiros meses de vacinação. Esses documentos foram tornados públicos apenas após uma ordem judicial e passaram a ser estudados por grupos independentes de especialistas. O material analisado no livro Pfizer Papers, resultado do trabalho do projeto Daily Clout, com mais de 300 voluntários, incluindo médicos, advogados e analistas científicos, revela uma realidade muito distinta daquela vendida ao público. Segundo os dados da Pfizer entregues à FDA, já nos primeiros 90 dias após o lançamento da vacina, havia mais de 42 mil eventos adversos relatados, com quase 1.229 mortes. Os efeitos incluíam miocardites, tromboses, distúrbios neurológicos, complicações ginecológicas e casos de reativação viral. E isso cabe destacar antes da liberação da vacina para o público em geral. Mesmo diante dessas alertas, a vacina foi empurrada como condição obrigatória para o retorno à vida social. Campanhas de vacinação em massa, passaportes sanitários, exclusão de não vacinados de espaços públicos, perda de empregos. O mundo foi compelido a aceitar um experimento médico sem precedentes, sob a bandeira da urgência e da obediência científica. O livro analisa, com base nos próprios dados da Pfizer, como a empresa sabia, desde o início, que o risco de efeitos adversos era considerável e que havia lacunas importantes sobre a duração da proteção, sobre a transmissão e até mesmo sobre a efetiva eficácia do imunizante. Por exemplo, entre os dados analisados, há evidências de que mulheres grávidas foram vacinadas sem protocolos claros e que os efeitos sobre a fertilidade, embora relatados, foram subestimados ou omitidos dos comunicados ao público. Crianças, por sua vez, foram incluídas em campanhas massivas, com base em estudos cujas amostras eram insuficientes para assegurar qualquer conclusão segura. O capítulo sobre efeitos colaterais revela mais de 1.000 diagnósticos distintos associados à vacina. A própria tabela disponibilizada no documento oficial da Pfizer é classificada como de especial interesse, termo técnico para sinalizar a necessidade de investigação rigorosa, mas foi ignorada na comunicação pública. A consequência dessa falta de transparência é sentida até hoje. Milhares de pessoas relatam sequelas pós-vacina que foram inicialmente ignoradas ou ridicularizadas. Médicos foram forçados a deixar de emitir atestados de isenção. Famílias foram divididas. E a ciência, mais uma vez, foi usada como escudo para interesses comerciais, políticos e ideológicos. O que o livro Pfizer Papers revela é que por trás do verniz da salvação coletiva havia um jogo de poder, omissão e lucro. Os documentos, embora redigidos com linguagem técnica, deixam clara a consciência da empresa sobre os riscos envolvidos. A escolha foi política, manter a campanha ativa a qualquer custo, inclusive o custo humano. Parte 2. A invisibilização dos riscos. Ao abrir os documentos da Pfizer, tornados públicos por ordem judicial, uma constatação salta aos olhos. A empresa já tinha conhecimento detalhado de uma vasta gama de efeitos adversos associados ao seu produto, logo nos primeiros meses da campanha de vacinação. Foram mais de 42 mil casos relatados à Pfizer até fevereiro de 2021, incluindo pelo menos 1.229 mortes. Esses números são anteriores à aprovação total da vacina, o que indica que a empresa e os reguladores já dispunham de sinais de alerta antes mesmo que o produto fosse ofertado em larga escala à população mundial. Entre os efeitos adversos identificados estavam miocardite, pericardite, distúrbios menstruais, tromboses, neuropatias, convulsões, paralisias faciais e até mesmo AVCs em pessoas jovens e sem comorbidades. A lista, intitulada Eventos Adversos de Especial Interesse, somava mais de 1.000 diagnósticos diferentes. Apesar dessa avalanche de dados, a mensagem passada à sociedade era unívoca. A vacina é segura e eficaz. Os termos muito raros e eventos isolados foram repetidos à exaustão por autoridades sanitárias, enquanto a Pfizer seguia firmando contratos bilionários com governos, cláusulas de sigilo e isenção total de responsabilidade civil por eventuais efeitos colaterais.
O documento divulgado pelo projeto Daily Clout revela que a empresa ocultou deliberadamente a frequência e o contexto de muitos dos efeitos registrados, agrupando sintomas para minimizar o impacto numérico e, em alguns casos, reclassificando eventos como não relacionados ao imunizante, mesmo quando ocorriam em janela temporal compatível com a aplicação da vacina. Outro dado perturbador é o que diz respeito à vacinação de grávidas. Os documentos indicam que o produto foi administrado em mulheres gestantes com dados limitados de segurança e sem ensaios robustos prévios em gestação, mesmo com evidências de complicações como abortos espontâneos, hemorragias, nascimentos prematuros e problemas de desenvolvimento fetal. Ainda assim, a comunicação oficial não refletiu esses riscos e muitas grávidas foram induzidas a tomar a vacina como medida protetiva. O mesmo se aplica a crianças e adolescentes. A Pfizer reconhece nos seus próprios dados que os estudos iniciais em menores de idade contavam com amostras extremamente reduzidas e acompanhamento de curtíssimo prazo, o que impossibilita qualquer conclusão científica definitiva sobre efeitos a médio ou longo prazo. Apesar disso, países inteiros estabeleceram campanhas de vacinação obrigatória em escolas, com exigência de comprovantes vacinais para acesso ao ensino e a atividades sociais. A questão ética, portanto, é inescapável. Como pode um produto experimental, com dados inconclusivos e um volume crescente de efeitos adversos registrados, ter sido promovido como condição para a vida em sociedade? Como pode a ciência, que se fundamenta no princípio da dúvida sistemática, ter sido sequestrada por um discurso de infalibilidade imposto por corporações com interesses comerciais diretos? A resposta está na estrutura de poder e na relação promíscua entre a indústria farmacêutica e as agências reguladoras. O livro Pfizer Papers expõe como executivos da Pfizer mantinham contato próximo e frequente com membros da Food and Drug Administration e como muitos funcionários reguladores migraram diretamente para cargos executivos na própria Pfizer após o fim de suas funções públicas. Um claro caso de porta giratória. Além disso, a Pfizer exigiu, em diversos contratos com países como Brasil, Argentina e África do Sul, cláusulas de confidencialidade extremas, exigindo inclusive garantias soberanas em caso de processos judiciais futuros. Ou seja, os governos foram forçados a aceitar que, se algo desse errado, o ônus recairia sobre o Estado, e não sobre a empresa. Esse modelo de imunidade jurídica reforça o diagnóstico de que a população global foi submetida a uma experimentação em larga escala, sem pleno consentimento e sem transparência dos riscos reais. E o mais grave? Quando médicos começaram a relatar casos de pacientes com sintomas pós-vacinais graves, passaram a ser atacados, descredibilizados e até mesmo perseguidos por seus conselhos profissionais. A repressão ao debate científico se tornou brutal. Médicos com décadas de experiência clínica foram suspensos por expressar dúvidas sobre a segurança do produto. Pesquisadores que publicaram estudos apontando anomalias nos dados de eficácia foram rotulados como negacionistas. Em países como Austrália, Canadá e Reino Unido, houve até casos de prisões arbitrárias e cancelamento de licenças médicas. Paralelamente, a mídia corporativa e as redes sociais aplicaram algoritmos de supressão de conteúdo, marcadores de desinformação e exclusões sumárias contra qualquer conteúdo que questionasse a narrativa oficial. A hashtag Vacinas Salvam Vidas era promovida em todas as plataformas, enquanto histórias de pessoas lesionadas ou mortos pós-imunização eram deletadas ou escondidas pelos sistemas de busca. Em nenhum momento a sociedade foi convidada a refletir de forma autônoma sobre o risco-benefício de uma nova tecnologia aplicada diretamente em milhões de corpos humanos. A tecnologia mRNA, que consiste na indução do próprio organismo a produzir uma proteína viral, jamais havia sido aprovada em larga escala para uso em humanos até então. As vacinas contra a Covid-19 foram o primeiro uso oficial de tal técnica. E mesmo hoje, em 2025, não há estudos conclusivos sobre sua segurança a longo prazo. O que o livro Pfizer Papers faz é documentar, com base nos próprios registros da empresa, como os dados de risco foram relativizados, como os protocolos éticos foram atropelados e como as instituições reguladoras se renderam à lógica do lucro e da política de emergência. A verdade que emerge é perturbadora. A população mundial foi objeto de uma campanha de vacinação baseada em marketing e coerção, e não em ciência sólida. E quando as consequências começaram a aparecer, o sistema reagiu com censura, violência institucional e impunidade corporativa. Parte 3.
A lição permanente. A pandemia de Covid-19 não foi apenas uma crise sanitária. Ela foi também um teste brutal à integridade de instituições, governos, corporações e, acima de tudo, à relação entre ciência e sociedade. No centro deste teste, encontrava-se a promessa de uma solução rápida, as vacinas desenvolvidas em tempo recorde. Mas o que se seguiu foi um processo repleto de violações éticas, omissões deliberadas, manipulação de dados e silenciamento de vozes dissidentes. A Pfizer, como demonstrado nos documentos analisados pelo projeto Daily Cloud, não apenas tinha ciência de riscos substanciais relacionados ao seu produto, como também construiu uma estrutura jurídica e institucional que blindava a empresa de qualquer responsabilização legal. Cláusulas de isenção de responsabilidade foram exigidas de dezenas de países. Algumas delas determinavam que os estados deveriam pagar compensações em caso de efeitos adversos graves e proibiam a divulgação de detalhes dos contratos por décadas. Esses acordos foram assinados sob pressão durante um momento de pânico global e com total falta de transparência perante a opinião pública. Com isso, criou-se uma situação inédita. Um produto experimental, com dados incompletos e riscos conhecidos, foi tornado obrigatório para o exercício da vida social, enquanto seus fabricantes estavam juridicamente protegidos de qualquer consequência. O ônus da experimentação foi integralmente transferido para os cidadãos, que muitas vezes nem sabiam que estavam participando de um experimento em larga escala. Essa inversão de responsabilidade é um marco de degradação institucional. O consentimento informado, que é pilar de qualquer prática médica ética, foi substituído por coerção, chantagem e medo. Aqueles que se recusaram a tomar a vacina, por precaução, por histórico clínico ou por convicção pessoal, foram tratados como párias sociais. Perderam empregos, foram proibidos de viajar, hostilizados por autoridades públicas e pela própria população, convencida de que o inimigo era o não vacinado e não o vírus. Esse processo de divisão social não foi espontâneo. Ele foi estimulado por campanhas oficiais, por influenciadores pagos e por algoritmos que amplificavam apenas uma narrativa. A ciência foi transformada em ferramenta de obediência, e qualquer voz dissonante foi tratada como ameaça à ordem. Essa não foi a primeira vez na história que isso aconteceu. A eugenia foi, em seu tempo, considerada ciência respeitável. Os testes de radiação em civis foram promovidos sob o rótulo de avanço médico. A indústria do tabaco financiou pesquisas por décadas para esconder os riscos do cigarro. E todas essas falácias contaram com o mesmo ingrediente: a aliança entre ciência corrompida, poder político e interesses econômicos. O episódio da Covid-19 se insere nessa mesma linha, e talvez venha a ser reconhecido, com o tempo, como um dos maiores escândalos ético-científicos do século XXI. Mas para que isso ocorra, é preciso que a verdade continue sendo perseguida, mesmo diante de censura, ridicularização e tentativas de apagamento histórico. O livro Pfizer Papers é uma contribuição nesse sentido. Ele demonstra, com base nos próprios dados internos da empresa, que houve conhecimento antecipado dos riscos, omissão deliberada de informações críticas e manipulação da percepção pública por meio de marketing agressivo e cumplicidade institucional. Mais do que um documento técnico, o livro é um alerta. Ele nos mostra que a confiança cega em autoridades, por mais bem-intencionadas que pareçam, é sempre perigosa. Que a ciência deve ser constantemente questionada, auditada e debatida em público. Que liberdade de expressão, mesmo em tempos de crise, não é um luxo, é uma condição básica para a verdade emergir. A lição que fica é dura, mas necessária. Nunca mais devemos nos submeter a experimentações científicas sem pleno conhecimento dos riscos, sem consentimento real e sem possibilidade de dizer não. Nenhum governo, nenhuma empresa, nenhuma agência internacional pode ter poder absoluto sobre os corpos das pessoas. A medicina é, ou deveria ser, um pacto entre seres humanos conscientes, baseados em transparência, empatia e liberdade. O que ocorreu na pandemia rompeu esse pacto, e cabe a nós reconstruí-lo, com verdade, coragem e memória. Este documentário é um convite à reflexão, não para negar a ciência, mas para resgatá-la. Para que nunca mais a ciência seja usada como escudo para a tirania, e para que a próxima crise encontre cidadãos mais atentos, mais livres e mais dispostos a dizer: basta.